Como fazer justiça? O padre benzia um lago ou um rio, depois amarravam braços e pernas do suspeito e o jogavam na água. Se ele flutuar, a água benta está recusando ele, portanto ele é culpado e deve ser morto. Se ele afundar, ele é inocente. Morreu afogado, lógico, mas isso é só um detalhe. A sua alma foi para o céu. Bom, pelo menos era assim na Idade Média. Mas, e no Capistrão? Já que cada tribunal privado será de um jeito e não há uma lei estatal para regular os tribunais privados, será que haveriam tribunais privados desse tipo? Sem um governo, quem define os limites da justiça privada? Fazer justiça é algo complexo. O conceito de fazer justiça, de punir quem fez algo errado, é tão antigo quanto a humanidade. Também é algo tão natural que os seres humanos, mesmo crianças pequenas, entendem o conceito. Mas quando pensamos com calma, logo se percebem os problemas intrínsecos a isso. Vamos imaginar que dois vizinhos tenham uma briga sobre uma cerca, com ameaças de morte. Os dois contam histórias diferentes sobre os fatos, sobre onde a cerca ficava antes, sobre quem começou a briga, sobre quem ameaçou quem de morte. Os dois são pessoas bem intencionadas, mas ambiguidades e faltas de comunicação podem gerar conflitos. Como saber o que realmente ocorreu? Essa é a incerteza dos fatos. Podem haver evidências, mas mesmo que existam documentos, filmagens, gravações, tudo isso pode ser deturpado. Documentos podem ser ambíguos ou podem ser falsos. Filmagens podem ser montagem, gravações podem ser tiradas do contexto. Não há prova absoluta de nada em nenhuma situação. Essa é a incerteza das evidências. E quanto às intenções da pessoa, ameaçar de morte certamente fere o PNA. Sim, mas pode não ter sido uma ameaça, pode ter sido meramente uma bravata. Essa é a incerteza sobre a interpretação dos fatos. E mesmo depois de decidirmos quais evidências são válidas, qual fato ocorreu, qual a intenção de todas as pessoas naquele fato, ainda resta a dúvida do direito, a incerteza do direito. Qual regra legal se aplica? O PNA não permite ameaça, mas diz que você pode retornar violência ou ameaça de forma proporcional. Ameaça de morte é uma resposta proporcional a uma agressão física? Eu estou usando o PNA aqui como exemplo, mas isso acontece na lei estatal também. A legítima defesa do artigo 23, inciso 1 do Código Penal tem exatamente o mesmo questionamento. Essa então é a incerteza do direito. Com tantas incertezas acumuladas, como há qualquer garantia de que um julgamento seria justo? Bom, esse problema foi pensado ao longo dos séculos e evoluiu junto com o nosso conceito de justiça. A resposta é o devido processo legal. O devido processo legal é um conjunto de características de um julgamento que minimizam a possibilidade de erro. Veja, garantir que o julgamento vai ser justo é impossível, mas pode-se buscar características, processos, controles para minimizar essa possibilidade de erro. Quais são esses controles do devido processo legal? O primeiro é a presunção de inocência. É importante que ninguém seja punido antes do julgamento. O devido processo legal perde o sentido se há punição antes do julgamento final. Alguns tribunais vão além, dizem que só pode haver punição depois de 2 julgamentos, ou alguns até depois que todos os julgamentos de recursos possíveis. O que é claro é, não pode haver punição antes do julgamento. O segundo é a ampla defesa. Nenhuma parte pode ser impedida de falar. Qualquer coisa que a parte quiser dizer, usar como meio de prova ou alegação deve ser considerado. Lógico, no julgamento em si, tal fator, tal prova pode ser irrelevante e pode ser desconsiderado, mas não se deve impedir ninguém de falar, de expressar seu ponto de vista. O terceiro é o contraditório, que quer dizer que sempre que uma parte alegar um fato novo, mostrar uma nova evidência ou alterar um argumento, a outra parte deve ter uma oportunidade para contestar isso, para dar a versão dela, ou para alterar o argumento dela, apresentar outras provas antes do julgamento final. O quarto é o duplo grau de jurisdição. Não se deve deixar a decisão na mão de um único juiz. Se uma parte não concordar com a justiça de um juiz, sempre pode pedir o julgamento por um outro juiz, por um segundo grau de jurisdição. Reparou uma coisa? Todas as principais características do devido processo legal não requerem que isso seja feito pelo Estado. Não há nenhum requisito que não possa ser observado por um bom tribunal privado. Mas há um requisito que eu deixei de fora, o quinto item, chamado de juiz natural. Esse princípio jurídico, que também é uma característica do devido processo legal,
diz que há apenas um juiz que pode julgar uma causa. As partes não podem escolher o juiz, pois, se isso fosse permitido, uma parte iria sempre escolher o juiz evidentemente favorável a ela. Mas veja, o problema real é que uma parte não deve poder escolher o juiz da causa unilateralmente. O juiz natural é só a solução estatal para esse problema. A solução privada para esse mesmo problema é igualmente eficiente. Ambas as partes devem concordar com o mesmo tribunal privado, ou seja, com o mesmo juiz, antes que ele possa julgar a sua causa. Isso normalmente é feito antes de surgir o problema. Por exemplo, dois sócios podem eleger o tribunal privado que vai julgar problemas da empresa no contrato de constituição da empresa. Um casal pode, no casamento, já especificar o tribunal privado que será responsável por eventuais problemas que surjam naquele casamento. Uma liga esportiva pode determinar um tribunal privado para os problemas entre os clubes. Opa, isso já existe. A justiça desportiva é o tipo mais comum de justiça privada que temos hoje. Se assemelha em vários pontos à justiça estatal, devido ao processo legal, advogados, partes, juízes, segundo grau de jurisdição, só que tudo é privado. Os clubes aceitam essa justiça para participarem do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e você já reparou como problemas de indisciplina no jogo de domingo são julgados na terça-feira, o recurso é julgado na quinta, e em menos de uma semana já temos a decisão final do tribunal? Tá aí a diferença entre justiça privada e justiça pública. Não, ela não é perfeita, assim como também a justiça estatal não é perfeita. Mas a justiça privada não é só muito mais barata, como mais rápida e eficiente. Justiça pública é absurdamente cara e você paga ela com seus impostos. Mas e no caso em que não há um tribunal privado previamente definido? Bom, o caso só vai ser julgado se ambas as partes concordarem com o mesmo tribunal. E há um protocolo simples e bem conhecido para isso. Uma das partes inicia a ação escolhendo um tribunal qualquer. Esse tribunal privado vai entrar em contato com a outra parte e perguntar se ela aceita aquele tribunal. Se a outra parte aceitar, ok. Se não aceitar, a outra parte deve sugerir um outro tribunal. Esse segundo tribunal vai ser submetido então à primeira parte, que, de novo, se não aceitar, deve sugerir um terceiro tribunal. E assim por diante, até acharem um tribunal que ambas concordem. O tribunal aceito por ambas as partes fará o julgamento. Ah, mas alguém pode argumentar. E se alguém não quer ser julgado, pode ficar sugerindo tribunais até não mais querer? Bom, vamos por parte. Vimos aqui como duas pessoas que têm uma disputa e querem resolver aquela disputa podem fazer isso na justiça privada. No outro vídeo, Quem Precisa de Polícia, eu explico por que o mesmo princípio, com apenas alguns pontos adicionais, pode ser usado para pessoas que não querem ser julgadas, pessoas mal intencionadas, criminosos. Veja, os tribunais privados vão ter que buscar a isenção. Um tribunal que tenda a favorecer determinada parte vai sempre ser recusado pela outra. Um tribunal precisa ser muito mais neutro, aplicar o devido processo legal de forma muito mais estrita que um tribunal estatal. Pessoas com dinheiro vão poder comprar um tribunal privado? Bom, não mais do que já fazem hoje. Esse problema existe sim no Estadistão. Um juiz estatal que for pego recebendo propina tem como pior punição possível a aposentadoria compulsória. Um tribunal privado seria muito mais sério. O tribunal pode ir à falência se for pego aceitando propina. Além disso, se a parte mais pobre desconfia que aquele tribunal foi comprado pela parte mais rica, é só não aceitar aquele tribunal, pedir um terceiro. Quem define os limites da justiça privada? O livre mercado. O livre mercado de tribunais privados garante que todos eles serão razoáveis e seguirão o devido processo legal. Porque quem não fizer isso vai à falência. E, além disso, a justiça privada é muito mais eficiente, mais rápida e mais isenta que a justiça estatal, porque os incentivos estão no lugar certo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.